Mano, vou torcer pro Mika mais não. Na moral, fiquei nervosa com uma luta dele lá na live. Tenho coração pra isso não. Então fiquem comigo pra saber mais sobre isso. Primeiramente, antes de tudo, eu quero parabenizar a IBJJF pelo evento. As premiações estavam maiores do que o ano passado, tivemos atletas entrando no Hall da Fama. Teve camiseta para os campeões mundiais e não tivemos fechamento, e isso foi lindo. Então, meus parabéns, IBJJF. Mas eu tenho uma crítica. Poxa, eu sei que vocês montam as suas chaves de acordo com o ranking de vocês. E por mais que o atleta seja favorito perante ao mundo, mas vocês têm que seguir o ranking de vocês. Mas cara, rolaram algumas lutas ali nas quartas de final que era luta digna de final, pelo menos de semi. Então tenta dar um jeitinho de colocar essas lutas pra acontecer o mais próximo da final possível. Se bem também que esse mundial todo mundo era favorito, né? Todo mundo era top seed. Caraca, esse mundial foi muito doido. Então eu nem vou de crítica com essa não. Vou de um pedido, tá bom? Mano, outra coisa. Alguém, por favor, me conta que briga foi aquela na arquibancada? Gente, eu tô doida pra saber dessa fofoca, mas ninguém conta o que aconteceu. Se você souber, me diga aqui. Tô muito curiosa. Agora, antes de eu começar a falar dos resultados aqui pra vocês, eu vou fazer diferente dessa vez. Ao invés de eu só separar os resultados do feminino e do masculino, eu vou separar também algumas categorias, porque como eu falei anteriormente, muitas lutas boas aconteceram nas quartas de final e eu não posso deixar vocês sem comentar sobre isso. Então, a gente vai falar nesse vídeo aqui do peso galo até o peso leve e aí depois vai sair um vídeo falando do restante das categorias masculinas e um vídeo falando dos resultados femininos. Daqui 30 minutos. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí pra você não perder. A começar pelo peso galo, tivemos a final entre o Thalisson e o Bebeto. O Thalisson já começou logo puxando para a guarda e conseguiu uma raspagem. E esses 2 pontos o fizeram vencer essa luta, mas ele passou um perigo ali no final. Nos últimos segundos, o Bebeto subiu com a perna dele e quase virou o jogo, porque ele estava com 2 vantagens. Então, se ele raspasse o Thalisson, ele venceria por conta dessas vantagens. Mas o Thalisson se defendeu muito bem e levou ouro nesse mundial. Vitória para a Art of Jiu-Jitsu. No peso pluma, tivemos 2 grandes semifinais acontecendo. O May contra o Iago Jorge e o Pato contra o Dioguinho. Cara, o May foi pra vencer essa luta. Ele já começou acelerando do jeito que ele sempre faz, né? É o May. Ele já quedou, atacou a americana de pé, passou a guarda, quedou de novo e finalizou em um armlock. Tudo isso em 2 minutos e 30 segundos de luta. Enquanto isso, do outro lado da chave, estávamos tendo Baby Shark contra o Pato. A luta foi mais parada. Ambos puxaram para a guarda, mas o Dioguinho subiu, então ganhou uma vantagem. E a luta ficou nisso. Pato por baixo e o Dioguinho por cima. Até que faltando 1 minuto para acabar a luta, o Pato subiu de 50, ganhando assim 2 pontos e avançando para a final. Então tivemos o Pato contra o May e a mesma coisa aconteceu. Ambos puxaram para a guarda, só que o May subiu e ganhou a vantagem. Até que faltando uns 4 minutos de luta, o Pato subiu de 50 e ganhou 2 pontos. O May foi lá, raspou e também ganhou 2 pontos. E então, por decisão, quem levou essa foi o May, ganhando assim o seu primeiro ouro no Mundial Faixa Preta. E foi luta entre atletas da mesma equipe, ponto para Dream Art. No peso perna, cara, eu preciso da sua opinião. Teve gente que falou que o Hokage foi garfado,
Teve gente que falou que ele não foi não. E como essa bola foi levantada na live, então eu trouxe aqui pra você pra gente discutir e conversar sobre isso. O Nagai puxou para a guarda, raspou o Hokage foi lá e raspou de volta. E a luta ficou um bom tempo assim, com o Hokage por cima colocando pra passar e o Nagai por baixo. Até que o Nagai subiu e ganhou mais 2 pontos e o Hokage foi lá e deu troco. Empatados na pontuação, o Hokage estava na frente por conta de uma vantagem. Só que no finalzinho da luta, o Nagai quase conseguiu raspar o Hokage e ganhou uma vantagem, empatando assim em tudo. E na decisão, quem levou essa foi o Nagai. Na live mesmo, eu falei que teria dado para o Hokage, porque ele estava muito ativo nas passagens, e normalmente os passadores levam mais vantagem nessa decisão, porque os passadores ficam ativos tentando passar, e os guardeiros ficam mais se defendendo para não deixar isso acontecer. Só que assistindo de novo, a guarda do Nagai não foi só de defesa, ele também estava atacando. E nos segundos finais, o Nagai se destacou com essa quase raspagem. Então, vitória dele. Assim, ir pra decisão é loteria, né? Podia ter sido vitória do Hokage. Foi bem equilibrada a luta. Vitória de qualquer um dos dois. Estava bem equilibrado. Mas e você? E aí, quem você acha que levou? Então, tivemos na semifinal o Nagai contra o Izaki. E cara, o Izaki finalizou o Nagai em uma botinha forte e que machucou, infelizmente. E do outro lado da chave, o Diego Sodré venceu o Daniel Maida por 2-0. Então, na final, tivemos o Sodré contra o Izaki. A luta foi de virada e no finalzinho, o Sodré estava na frente com 2 vantagens e 2 punições, enquanto o Izaki estava com uma vantagem em 2 punições. Até que faltando uns 15 segundos para acabar a luta, o Izaki raspou e venceu o Mundial 2022, ponto pra Aliança. No peso leve, mano, na real, eu não vou torcer mais pro Mika, não. Aquela primeira luta dele me deu um nervoso, certeza que eu ganhei uma gastrite nervosa. Eles estavam empatados em 4-4, o Mika estava com 3 vantagens na frente. Uma dessas vantagens vindo de um leg lock bonito que eu achei que fosse pegar. Só que o Paulo conseguiu amarrar o Mika na 50-50 e como o Mika foi o último a fazer a pontuação, então se o Paulo levantasse, ele ganharia os 2 pontos. E eu fiquei morrendo de medo do Paulo subir nesses segundos finais e acabar ganhando, mas não foi por falta de tentativa não. O Mika que defendeu essa subida dele. Você tá maluco? 10 minutos de tensão. Já na segunda luta, o Mika fez 10-0 e finalizou no estrangulamento da montada. E a terceira luta, que foi nas quartas de final, cara, a gente teve uma luta digna de final. Poxa, IBJJF, esses dois não podiam estar tão próximos assim na chave, não. Tivemos Mika Galvão contra Matheus Gabriel. Cara, que luta, meus amigos. Que luta. O Matheus Gabriel puxou para a guarda e raspou o Mika. E eles ficaram um bom tempo assim, com o Mika por baixo e o Matheus Gabriel por cima. Até que o Mika levantou de single com a perna do Matheus Gabriel. E aí foi rei atrás de rei. 3 reis seguidos e no terceiro... Caraca, doeu minhas costas. Eles então empataram e o Mika fez jus ao Road to Worlds, que é um vlog que a Flow Grappling fez. Eles foram para o Amazonas, filmaram os meninos treinando, mostraram a academia, onde eles dormem, alguns treinos deles, algumas posições. Mostrou um monte de animal muito massa. Vale muito a pena assistir. Quem tiver oportunidade, assista. O Mika fez jus a esse vlog. Ele fez uma postura de macaco no chão e do nada ele deu um bote parecendo uma cobra e quedou o Matheus Gabriel. Aí o público foi à loucura e o Mika Galvão avançou para a semifinal para enfrentar o Jonatas Gracie. Enquanto isso, do outro lado da chave, tivemos uma outra luta incrível. Taihu Otolo contra Jonathan Alves. Mano, essa foi outra luta que eu fui ao delírio. Cara, o Jonathan Alves puxou o Taihu Otolo pra guarda, raspou ele e ficou dentro da sua guarda fechada. Só que ele ficou parado. Enquanto isso, o Taihu Otolo tentava atacar o seu pescoço, até dar um bug choke da guarda. E o Jonathan levando punição. Até que ele tomou 3 punições. E 3 punições dá 2 pontos para o adversário. Então eles empataram no 2-2,
mas o Tai Ruotolo estava com uma vantagem, que foi proveniente da segunda punição do Jonathan. Ou seja, ele ficou na frente, só que ainda faltando uns 15 segundos para acabar a luta, o Tai Ruotolo raspou o Jonathan Alves e venceu essa luta por 4-2. Na real, eu não esperava por isso, me surpreendi demais. Então o Tai Ruotolo avançou para a semifinal contra o Levi. Enquanto isso, o Mika Galvão enfrentou o Jonathan Gracie, que ele fez 9-0 e ainda finalizou em um arco e flecha. E então tivemos uma revanche na grande final, uma rivalidade que vai durar muito ainda. Mika Galvão contra Tai Ruotolo. Apesar de eu querer ver muito novamente uma luta entre esses dois no Nogi, no kimono já foi bem legal. O Mika puxou, subiu, quedando, quase indo para as costas, só que ele passou a guarda, só que ele não estabilizou, então não ganhou a pontuação da passagem, somente da queda. E então ele foi para as costas, só que ele também não colocou os ganchos das costas, ele preferiu colocar o triângulo. Eu não sei se ele queria tanto finalizar que nem se preocupou com a pontuação, ou se... não sei o que aconteceu ali. Só sei que ele não tentou ganhar os 4 pontos, ficou com o triângulo fechado na barriga do Tai e ali ele ficou judiando. Fez igual os irmãos Ruotolos fazem, que é ficar colocando a mão na boca dos oponentes? Pois é, ele fez e ainda ficou raspando o kimono na cara do Tai. O Tai foi guerreiro ali, eu achei que ia ser o seu fim. Mas ele defendeu todos os ataques do Mika e ainda virou de frente pra ele. Nos segundos finais, o Mika até tentou um armlock, mas acabou vencendo essa por 2-0. Levando ouro na sua estreia mundial faixa preta e se tornando o mais jovem a vencer o mundial. Entrou pra história o nosso garoto. Estou louca pra vê-lo na DCC, mas eu quero dar aqui os parabéns ao Tai Ruotolo. Na moral, ele é do Nogi. Cara, ele chegou na final do Mundial de Kimono. E isso porque ele enfrentou grandes favoritos no caminho. Esse garoto é muito incrível. Os irmãos Ruotolo são muito incríveis, né? Eu me amarro no estilo de luta deles. Eles têm muito coração, garra, força, técnica, vontade. Eu torço por eles sempre, menos quando eles vão lutar contra o Mika. Aí, infelizmente, não dá. Ponto então para Fight Sports. E aí, galera, o que vocês acharam desse resultado? No próximo vídeo, eu falo dos resultados da academia. Daqui 30 minutos. Agora me conta aqui, o que vocês acharam dos resultados? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, comentar para dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias. Então, valeu, galera. Ficamos por aqui. Tchau, obrigado. Tudo de bom. Separei esses 2 videozinhos aqui pra você. Ambos são de 2 posições que eu gosto muito. Então, se você não assistiu nenhuma dessas, assista porque eu recomendo.